Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Ou seja, pode acender a luz, meu amigo. O código, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez essa noite. Tem alguém aqui conosco hoje que está aqui pela primeira vez nessa casa? Amém, aleluia. Vamos lá, pessoal, vamos aplaudir com mais entusiasmo, né? Muito bem, obrigado. Seja bem-vindo, Dodora. Dodora é da casa, mas é a primeira vez que está aqui. Então, a gente tem uma lembrancinha para você, viu? Isso. Uma pequena lembrança da nossa casa, da nossa igreja. Essa casa é sua também, você sabe disso, né? Queridos, quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante. E eu quero compartilhar com vocês, cadê o meu amigo? Cadê? Oi? Tá certo, ele já tá a caminho. Eu quero compartilhar com vocês um assunto muito importante para cada um de nós aqui que nos identificamos como igreja, como homens de Deus e como mulheres de Deus. Eu quero fazer uma leitura, quero que você me acompanhe, 2 textos aqui. João capítulo 16, João capítulo 16, versículo 5 ao versículo 8. Você pode acompanhar aqui com a gente, ou abrir a sua própria Bíblia aí. João 16, verso 5 ao verso 8. A palavra ela diz assim, ó: Mas agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde tu vais, mas porque eu vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, eu irei enviá-lo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Uma promessa para cada um de nós. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, bem rapidinho. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Amém? Já que eu esqueci de pedir para vocês ficarem de pé, para a gente fazer a leitura da palavra, eu queria convidar vocês a ficar de pé para uma oração agora, por favor. Vamos orar, vamos pedir direção da parte de Deus. Amém? Querido Deus, Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa noite, Deus, na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já se faz presente aqui no nosso meio. Senhor, fica conosco, Pai. Ministra, Senhor, no nosso coração, Senhor. Planta, Senhor, uma semente no mais profundo do nosso ser. Que essa semente, Senhor, ela seja, Senhor, alcançada somente por Ti, Pai. Que essa semente, ela faça, Senhor, cumprir, Senhor, o papel dela. O papel, Senhor, de desejar mais de Ti, Senhor. O papel de ouvir a Tua presença, de ouvir a Tua palavra, de desejar a Tua presença, Pai. Senhor, que cada um de nós aqui, Senhor, esta noite, entenda, Senhor,
o teu real propósito para cada um de nós, que é te conhecer, Senhor, cada dia mais com profundidade. É um relacionamento íntimo e profundo com a tua pessoa, Pai. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler 2 textos, João capítulo 16, Atos capítulo 2. João capítulo 16, Jesus ele faz uma promessa para os seus discípulos. Jesus ele diz que naquele momento ele estava dando as suas últimas instruções. E ele diz para seus discípulos: é necessário que eu vá, nesse momento eu vou voltar para o Pai. E eu vou voltar para o Pai, mas eu irei enviar o Consolador. O Espírito Santo de Deus, daqui para frente, cuidará de vocês. E o interessante é que não é apenas uma questão de cuidado, mas uma questão de morada. Eu quero falar sobre isso esta noite, sobre o desejo mais profundo do nosso ser de ter o Espírito Santo como morada dentro de nós. E não apenas como espectadores daquilo que acontece no nosso meio, mas como aqueles pelo qual Jesus usa para que as coisas aconteçam. Antes de ser crucificado, Jesus ele fez essa promessa, a promessa que ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo viria para trazer avivamento para toda a terra. Ele desceria, faria morada em nós, através de nós a presença de Deus seria levada por toda a terra. Essa era a promessa que ele havia feito. Da promessa ao cumprimento, que foi o segundo texto que lemos, texto bem conhecido, que é conhecido como o dia de Pentecostes. O dia em que o Espírito Santo é derramado pela primeira vez ali sobre essa terra, após a morte de Cristo. E foram 10 dias que separaram a promessa do cumprimento. E eu quero essa noite falar sobre esses dias que separaram a promessa do avivamento do dia em que o avivamento se manifestou. Porque não existe, queridos, e a primeira coisa que eu quero dizer essa noite é que não existe avivamento sem Espírito Santo. Não existe avivamento sem o Espírito Santo de Deus. Alguns veem e pensam em avivamento como um evento que virá. Acredito que todos nós já ouvimos falar de uma promessa, né, de uma profecia liberada por Billy Graham, se eu não me engano, quando ele, em um momento em que ele falava sobre avivamento. Billy Graham é um homem muito respeitado, acredito que todos ou muita gente aqui conhece. E ele disse que no momento em que ele anunciava esse grande avivamento que estava a vir sobre a terra mais uma vez, ele via a bandeira de uma nação. E essa nação era o Brasil. Billy Graham, ele dizia que esse avivamento, ele iniciaria, ou ele começaria sobre as nossas cabeças, sobre o Brasil. E de lá para cá, alguns aguardam com expectativa o dia desse grande evento. Mas existe, queridos, um problema nisso, eu quero que você preste bastante atenção. Somente aguardar faz com que eu, de fato, veja esse avivamento acontecer. A promessa do avivamento foram para mais de 500 pessoas, quando Jesus, lá no livro de João, capítulo 16, ele traz a promessa em que o Espírito Santo seria derramado. Existiam mais de 500 pessoas ali. No dia que o Espírito Santo desceu e o avivamento veio, ele veio sobre cerca de 120 pessoas. E nesse período, 500 pessoas foram separadas das outras 120 pessoas, mas o porquê? Porque os 120 não estavam apenas aguardando o avivamento. Eles estavam desejando o avivamento. Eles estavam buscando
o avivamento. Eles não queriam apenas contemplar e ver o que iria acontecer, mas eles queriam participar daquilo que estava por vir. E esse tempo de espera foi o que separou 500 pessoas de 120. E isso faz toda a diferença. O avivamento, como nos tempos antigos, né, nos tempos passados, é uma promessa que se cumprirá através de homens e mulheres de Deus que buscam a presença e não aqueles que simplesmente aguardam o evento. E eu quero trazer essa diferença hoje. O avivamento, queridos, ele é uma promessa, ele vai se cumprir. Quantos aqui creem que o avivamento vai se cumprir? Eu creio que um grande avivamento está por vir. Eu creio que ele irá se iniciar sim nessa terra. Eu creio na profecia que um dia Billy Graham declarou. Mas eu não quero simplesmente ver essas coisas acontecerem. Eu quero participar do que está por vir. Eu quero estar posicionado, eu quero desejar todos os dias que isso seja também através de mim. Foram os dias de espera que separaram 500 de 120. Desejo e posicionamento. Foi isso que separaram essas pessoas. E eu quero falar essa noite um pouco mais dessas duas palavras que queimaram no meu coração quando eu buscava uma palavra sobre desejo e posicionamento. Eles estavam esperando, queridos, mas não esperando como quem espera qualquer coisa. Eles estavam esperando com expectativa. Eles não estavam naquele momento, naquele lugar, no cenáculo, como a Bíblia traz, não como quem vai simplesmente à igreja, não. Eles estavam com expectativas elevadas de que algo poderia acontecer, todos os dias. E deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer algo. Jesus não disse assim para eles: olha, vocês se reúnam e depois de 10 dias eu vou enviar o Espírito Santo, não. Eles não sabiam sequer por quanto tempo aguardariam. Eles não tinham a garantia que seria de 10 dias, poderia ser 10 dias, poderia ser 10 anos. Mas eles estavam com um desejo incontrolável. As expectativas estavam elevadas. Jesus ele mandou que eles ficassem em Jerusalém e esperarem a promessa do Pai. Atos capítulo 1, verso 4. Fiquem em Jerusalém. Estejam posicionados. Não saiam para a direita nem para a esquerda, não se mexam. Estejam em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. A instrução de Cristo foi apenas essa. E eles obedeceram ali por 10 dias. Não era, queridos, como eu falei, uma reunião de rotina, era gente com fome para o que iria acontecer. Eram pessoas desejando de todo o coração, que com as expectativas elevadas, crendo naquele que havia prometido. Eu não sei, querido, muitas vezes nós temos promessas da parte de Deus, promessas que a gente julga demorar para acontecer. Acredito que todos nós aqui, todos, temos promessas de Deus e olhamos para elas e dizemos: ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu? Será que Deus ele esqueceu de mim? O que está acontecendo? Às vezes a gente vê as coisas piorarem e a gente gera dúvidas no nosso coração. Isso é absolutamente normal. Mas o desejo falava mais alto do que qualquer insegurança, de que qualquer ansiedade. A instrução era ficar em Jerusalém. Era esperar a promessa do Pai, e assim eles fizeram. Era um povo com muita fome de Deus. 120 pessoas trancadas no cenáculo orando em unidade. 120 pessoas focadas em um único objetivo, que era a promessa, ver a promessa se cumprir.
Jesus, ele não disse a eles que seriam 10 dias, ele mandou simplesmente esperar. É fácil, hein? Simplesmente fique aí, aguarde, e a gente obedecer. Mas eles ficaram ali, sem distração, sem data para sair, não havia garantia, como eu falei, dos dias que eles ficariam aguardando a promessa. Só existia algo para se apegar, a promessa de que ele viria. E o desejo, ele nos mantém no lugar. Muitas vezes quando a gente não vê nada acontecendo. Querido, eu não sei como você se encontra nesse momento hoje. Eu não sei se você se encontra em um momento de instabilidade, onde que você não sabe, será que eu permaneço posicionado? Será que realmente eu não tenho visto as coisas acontecerem? Isso tem abalado meu coração, isso tem mexido com a minha fé. Mas o desejo, querido, e a palavra é essa, o desejo, ele nos mantém no lugar correto, no lugar certo, posicionado, mesmo quando a gente não vê nada acontecer. A palavra de Cristo, a palavra que Deus declarou para nós, a promessa que Ele fez. Se você realmente deseja aquilo que Ele prometeu, você vai permanecer posicionado. Muitos de nós estamos sim na igreja, mas poucos estamos na expectativa de que algo aconteça. E esse desejo, ele precisa permanecer dentro de nós, cada dia mais aquecidos. Não podemos vir apenas para as reuniões, não apenas na quarta-feira, no domingo, não apenas nas reuniões de pequeno grupo, ou seja qual for a reunião, apenas por estar. Mas a todo momento as expectativas, elas precisam ser de que Deus irá fazer algo, de que o Espírito Santo ele vai descer. O desejo ele tem que ser maior do que qualquer problema que nós enfrentemos. O desejo, querido, é o que transforma uma simples reunião como essa em uma atmosfera profética. Eram 120 pessoas. Na verdade, inicialmente era 500, mas apenas 120 permaneceram até o dia do Espírito Santo descer. Eram 500 pessoas no dia do eu vou fazer, e eram 120 no dia do eu fiz. Precisamos, queridos, manter esse desejo aquecido no nosso coração. Precisamos nos manter posicionados. Unidade no mesmo lugar, sim, mas também no mesmo propósito. Querendo a mesma coisa, desejando a mesma coisa. Estamos aqui sim, reunidos, juntos, e eu amo estar com vocês aqui. Mas nós precisamos ter o mesmo desejo e o mesmo propósito para que o Espírito Santo se manifeste, para que o avivamento ele venha sobre nós. Unidade não tem a ver somente em estar no mesmo lugar, mas é termos o mesmo pensamento, o mesmo propósito, é a gente ter o mesmo alvo, é a gente querer a mesma coisa. É a gente desejar que o Deus que a gente lê na palavra e a gente se maravilha, o Deus de milagres, de prodígios, de maravilhas, Ele se faça presente no nosso meio. A gente não precisa apenas acreditar que Ele existe, mas acreditar que Ele quer estar no meio de nós. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles perseveravam em oração de forma unânime. É isso que a palavra diz. Posicionamento é mais que geografia. Não é apenas estarmos aqui. Eles deixaram as diferenças de lado, eles deixaram as brigas de lado que existiam. Pedro, Maria, os irmãos de Jesus, os 12. Eles escolheram
todos eles estarem alinhados em uma mesma busca e em um mesmo propósito. Já pensou Pedro e Paulo no mesmo ambiente buscando a mesma coisa? Mas isso aconteceu. Nós podemos estar no lugar certo, mas muitas vezes com o coração desalinhado. E um coração desalinhado por vários e vários motivos pode acontecer. A gente pode estar juntos aqui, mas alguns sim, desejando e crendo, o Espírito Santo ele virá. O Espírito Santo ele virá sobre nós, fazer em mim, fazer através de mim. Mas outros podem estar tendo a visão ofuscada pelos problemas do dia a dia. Por pensamentos desalinhados, por momentos desagradáveis, na qual não estamos livres. Mas nada disso pode nos tirar o desejo e o posicionamento, que é aquilo que atrai presença de Deus. E nós concordamos aqui que a presença de Deus é aquilo que pode transformar todas as coisas. Quantos aqui concordam comigo? A presença de Deus é aquilo, é a garantia de que tudo pode acontecer. Isso se chama presença de Deus. O Espírito Santo, ele agirá no nosso meio quando nós, como igreja, preparamos esse ambiente ideal. Está no mesmo lugar, com a mesma direção, com as mesmas pessoas, com pessoas certas que Deus colocou no nosso caminho. É isso que cria o ambiente ideal para o Espírito Santo agir. Desejo, posicionamento. Desejo e posicionamento tem a ver sim com os nossos sentimentos. E coisa complicada é a gente lidar com os nossos sentimentos. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, então não podemos ser movidos apenas pelo nosso coração ou pelos nossos sentimentos. É aí que entra a obediência. Eles fizeram o que foi mandado, mesmo sem entender tudo. Porque não fomos chamados para entender os planos de Deus. Eu e você não fomos chamados para simplesmente entender aquilo que Ele quer, mas obedecer. Porque quando eu obedeço, Ele faz. Quando eu obedeço, mesmo sem entender, Ele providencia de fazer aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu não consigo fazer, Ele faz, através da obediência. Jesus não explicou como seria. Ele simplesmente mandou esperar. E o que eles fizeram? Eles simplesmente esperaram. Esse é o segredo. Pentecostes veio sobre gente obediente, muito antes de ser gente preparada. Precisava apenas de uma coisa: obediência, para que o Senhor ele se encarregasse das outras coisas. Muitos pensam, eu não estou pronto. E esse pensamento de não estar pronto, de não é a hora, de não chegou o momento, ele pode atrapalhar em todas as áreas da sua vida, inclusive. O não estou pronto muitas vezes nos afasta de desejar. O não estou pronto nos afasta de nos posicionar. Ou não estou pronto nos afasta de obedecer. Queridos, na noite em que o Espírito Santo foi derramado sobre o povo ali em Pentecostes, Pedro, ele estava com medo, Pedro ele não estava pronto. Mas quando o Espírito Santo desceu, ele ganhou 3.000 almas em um único dia. O Espírito Santo se encarregou de fazer a obra, porque ele desejou, porque ele estava posicionado e porque ele foi obediente, independente do que acontecia. Não tinha estratégia, não tinha marketing, não tinha banda. Amo a banda, amo vocês, mas não tinha. Tinha obediência, tinha desejo, tinha posicionamento, tinha submissão.
Quando o Espírito veio, eles estavam prontos para receber e para serem usados pelo Deus que havia derramado poder na vida deles. O desejo, ele nos leva a esperar. O posicionamento, ele nos mantém no lugar certo para receber. A obediência nos faz estar prontos quando o Espírito Santo vier. Quando o avivamento que virá sobre essa nação vier. Esse desejo, ele precisa permanecer forte no nosso coração, querido. Nós precisamos estar posicionados e obedecer. O avivamento, ele virá. E Deus, ele não quer que a gente apenas aguarde por ele, mas ele quer que a gente ele quer que haja dentro de nós um desejo incontrolável. Ele deseja que nós busquemos de uma forma inegociável, para que estejamos prontos, para que esse avivamento, ele não seja na nossa vida simplesmente um evento na qual nós veremos, mas para que sejamos participantes dele. Nós precisamos estar posicionados. O nosso desejo, ele precisa falar mais alto do que qualquer outra coisa. Maior do que os meus problemas, que eu tenho os problemas, você tem problemas. Todos nós temos problemas aqui. Mas os nossos problemas, eles não podem nos atrapalhar de caminhar. Aqueles homens e mulheres de Deus, eu não conheço os problemas que você tem enfrentado hoje. Mas aqueles homens, eles enfrentavam um problema de ameaça de vida. Aqueles homens, por servir a Cristo, eles estavam arriscando a sua vida. Muitas vezes nos falta coisas como também falta para mim muitas vezes. Muitas vezes sentimentos tomam conta de nós, muitas vezes nos falta até a paz. Por causa dos nossos problemas, sim. Mas a pergunta que eu quero fazer esta noite para você é: se o teu problema, ele vai ser capaz de parar quem Deus deseja que você seja? Eu faço um desafio para você hoje. Ei, eu não conheço aquilo que você tem enfrentado, os problemas. Eu conheço os meus problemas. Mas eu decidi que o meu desejo de participar daquilo que Deus tem sobre essa terra e sobre esta nação, que eu não vou apenas enxergar de longe, não, mas eu quero ser participante. Onde quer que eu chegue, eu decidi plantar esse desejo no meu coração. Onde quer que eu chegue, eu leve o Deus na qual eu conheci, o Deus na qual Ele transformou a minha vida, e eu quero falar dele para outras pessoas, sim. Isso não é uma questão de sentimento, querido. Como eu falei, o sentimento, ele vai nos parar. Isso é uma questão de certeza, de obediência, de dizer eu quero. Mesmo diante das situações adversas, eu quero. Nós precisamos estar posicionados, porque o Senhor, Ele vai nos encher. Através do nosso posicionamento, queridos. O avivamento, ele não vai ser um evento simplesmente observável, mas a partir do momento em que eu e você, como igreja, entendermos que o avivamento, ele começa dentro de nós. Queridos, eu não sei por quanto tempo o avivamento que foi prometido, ele virá. Mas esse tempo depende de uma igreja que desperta para entender que o avivamento, ele vem de dentro para fora. Que quando eu entendo, que quando você entende, que quando essa casa entende, que quando nós entendemos juntos, nós iremos fazer com que isso aconteça, através da nossa vida, querido.
Deus, Ele vai fazer. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Um desejo que, como eu falei, ele precisa estar vivo a todo momento, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Eu tenho, sim, dito a Deus, e eu estava nesses dias falando com algumas pessoas e contando que há um tempo atrás eu orava a Deus para que Deus transformasse algo na minha vida, referente ao meu relacionamento com Ele. Porque desde a minha conversão, eu sempre busquei fazer as coisas no reino e eu sempre fui movido por obediência. E é muito bom e é louvável que nós sejamos obedientes. A obediência, ela faz parte. Só que nesse tempo, de um tempo para cá, Deus, Ele tem colocado no meu coração e eu tenho orado a Deus e eu pedia a Deus durante muito tempo para que houvesse não somente a obediência no meu coração, mas também o desejo de estar em todos os momentos na casa dele ou trabalhando para ele onde quer que fosse. Porque, como eu falei, eu sempre fui movido pela obediência. Eu sempre soube que eu precisava estar na igreja nos domingos e nas quartas-feiras. Eu sempre soube que eu precisava falar de Cristo para as pessoas e que eu precisava, sim, por causa da obediência e do temor que eu tinha a Ele. Mas aí eu orava a Deus e eu dizia: Deus, eu não quero ser movido apenas pela obediência. Eu quero que o Senhor coloque no meu coração um desejo que eu ainda não conhecia. E eu fiz essa oração simples para Deus. Uma oração de realmente desejar, não apenas estar no local onde Ele está, mas que Ele cada dia mais crescesse dentro de mim, para que esse desejo ele se tornasse cada vez maior. E eu passei a perceber, queridos, que nas quartas-feiras e nos domingos, logo quando, horas antes de chegar o horário do culto, eu realmente estava desejando estar na casa dele, estar desejando estar na presença dele. E aí eu fui entender que uma simples oração mudou algo na minha vida. Porque muitas vezes nós somos, e nós ouvimos, e nós entendemos que Deus, Ele já ouve a nossa oração. Que Deus, aliás, Ele já sabe o que a gente quer. Mas que é necessário que a gente ore, fale para Ele, peça para Ele algumas coisas. Por mais que o desejo, ele tivesse dentro de mim, mas era necessário que eu abrisse a minha boca e pedisse: Pai, realiza isso sobre a minha vida. Que isso nasça dentro de mim. E assim Ele fez sobre a minha vida. Então, queridos, o avivamento é desejo, sim. O avivamento, ele é posicionamento. O avivamento, ele é obediência. Mas o avivamento, durante aqueles 10 dias, ele teve esse segredo, que foi o segredo da oração. Uma oração unânime. A Bíblia diz que aqueles homens estavam orando unânime pelo mesmo propósito. Queridos, eu não sei se você imagina aí, mas eu imagino no meu coração e na minha mente uma igreja assim, que traz de volta, que traz a existência para os dias de hoje aquilo que aconteceu no passado. Sim, queridos, por que não? Uma igreja de manifestação de poder, sim, do Espírito Santo.
Porque existe uma promessa, sim, sobre as nossas vidas. Queridos, eu não sei se você crê naquilo que eu vou falar, mas existem promessas sobre essa casa, em que homens levantariam de cadeira de roda aqui nesse lugar. Eu não sei se você crê nessa palavra que eu estou dizendo, mas existe promessa da parte de Deus em que os milagres aconteceriam sobre essa casa. Há muitos anos atrás essa palavra foi liberada. Queridos, mas antes dos milagres acontecerem, antes dos prodígios e das maravilhas acontecerem, queridos, é necessário que o avivamento venha sobre nós. Que o Espírito Santo ele desça sobre nós, querido, e o Espírito Santo descer sobre cada um de nós, querido, é responsabilidade nossa, é posicionamento nosso, é desejo nosso, queridos. Nós precisamos em unidade buscar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. A vontade de Deus é que essas coisas aconteçam já amanhã. A vontade de Deus é que essas coisas aconteçam já hoje. Mas para isso o Espírito Santo ele tem que descer com poder sobre as nossas vidas, queridos, e para isso é necessário unidade. Uma busca em unidade sobre isso, queridos, sobre o descer do Espírito Santo, para que o Senhor ele continue agindo sobre as nossas vidas e também através das nossas vidas, querido. Eu quero dizer sobre você uma última coisa, eu quero trazer uma última palavra sobre a sua vida, querido. O avivamento daquele tempo pouco teve a ver com as pessoas que foram atingidas naquela noite, mas tinha a ver muito mais com as pessoas que estavam lá fora. Não apenas sobre aqueles 120, o avivamento veio sobre eles. O avivamento aconteceu através da vida deles, queridos. Mas o avivamento ele veio para que toda uma terra fosse transformada. Toda uma terra fosse sarada, querido. A terra na qual vivemos precisa de cura. Precisa ser sarada, querido. E o Espírito Santo ele vai fazer. Ele vai fazer através da minha vida. Ele vai fazer através da sua vida. O Espírito Santo ele vai fazer através de nós, queridos. Mas precisamos não apenas aguardar o avivamento. Precisamos desejar esse avivamento. Precisamos dizer todos os dias: Senhor, vem com teu avivamento sobre mim. Vem com teu avivamento sobre essa casa. Vem com teu avivamento, Senhor, sobre essa igreja. Essa é a oração que precisamos fazer. Nós precisamos sim, queridos, estar desejando e posicionados para aquilo que está por vir, queridos. Em nome de Jesus. Verdade aqui, Espírito de Deus, Espírito, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. E mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Nós somos, Senhor. Mude as coisas de lugar. Disponível. Precisamos ser uma morada disponível. O Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo é morar dentro de nós. Não apenas nos visitar, mas fazer morada. Porque onde nós formos, o Espírito Santo vai conosco. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus.
Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, nós somos Senhor. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar, Senhor. Aleluia. Faz tua morada. O teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu perdão é completo, teu perdão Nós é somos, Senhor, a tua casa. ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Só a igreja declara nesse momento. Eu sou. Sou tua amor, eu sou teu lar. Mude as coisas. Escute. Logo após o Espírito Santo descer sobre o povo, Pedro, ele instruiu demais pessoas ali, reunidas lá fora. E Pedro, ele declarou que Cristo, ele poderia mudar toda e qualquer situação daquelas pessoas. O poder que desceu sobre aqueles homens faziam com que aqueles homens ganhassem literalmente todo o mundo. E eu quero declarar sobre a sua vida: o Espírito Santo de Deus, ele já faz morada dentro de você. E eu quero declarar sobre a sua vida que haverá um desejo incontrolável no seu coração, em que quando pessoas que Deus vai colocar diante de você apresentarem os seus problemas, os seus defeitos, as suas necessidades, você irá falar de um Deus que um dia supriu a sua vida também, de um Deus que transformou a sua história. Você vai dizer: ei, eu entendo isso que você está passando, eu compreendo isso que você passa hoje, mas eu quero te dizer que um dia a minha vida esteve dessa forma. Eu quero te dizer que um dia eu era muito necessitado daquele que um dia me alcançou. Mas aí o Cristo, na qual eu sirvo hoje, ele transformou a minha vida. E os problemas, eles não mais falam mais alto do que a presença dele. Queridos, haverá sim dentro do seu coração um desejo incontrolável de falar do Deus que você conhece. E ainda esta semana, queridos,
antes de você voltar aqui no domingo, você trará sim notícias de que alguém lhe procurou e que você falou para essa pessoa do Cristo que você serve, e que o Espírito Santo irá fazer a parte dele. Como lemos lá em João 16, o Espírito Santo tem um papel convencedor, e através de você vidas serão entregues aos pés de Jesus. É assim que eu creio e eu declaro, em nome de Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Eu sou totalmente Eu fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. eu sou Totalmente Deus. Senhor. Fui contemplado a ser com você, Ser com você, ser com você, ser com você. Ser a igreja mais uma vez. Ser Com você. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levante sua mão pro alto, querido. Querido, você está na agenda de Deus. Muito antes de você se voltar para Ele, Ele já te conhecia, já existia um plano sobre a sua vida. Muito antes de você nascer, o Senhor Ele já tinha sonhado com você. O Deus que está lá no futuro, Ele não só conhece o futuro, mas Ele já está lá, garantindo de que tudo irá bem. O Deus que tem cuidado de mim e de você, querido, Ele irá continuar cuidando. E você não vai ser apenas um espectador daquilo que está por vir, não. Você vai ser participante. Você irá participar daquilo que Deus irá fazer sobre essa cidade. O Senhor, Ele te trouxe aqui, querido. O Senhor, Ele tem te levantado diariamente, porque Ele conta com você. Ele conta com cada um de nós aqui para que o plano dele sobre esta cidade se cumpra através de nós. Um grande avivamento está por vir sobre nós, e nós seremos usados pelo Senhor para que as coisas aconteçam sobre essa terra. Levante sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar os cuidados de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus Ele irá fazer muito além daquilo que você tem pedido, pensado ou imaginado, porque o poder dele opera dentro de você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tua presença, Pai. Te agradecemos por tua palavra, Senhor. Faz sobre nós e faz também através de nós, Pai. Nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares, Senhor, para a nossa casa. Continua escrevendo, Senhor, a nossa história.
A nossa história, Senhor, está em Tuas mãos, Senhor. O Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Faz, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.